Palavra aberta. Pela primeira vez em 6 anos, o Brasil vê o desemprego ficar abaixo de 10%. Segundo a mais recente pesquisa do IBGE, o número de desempregados ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. Ao mesmo tempo, o salário médio na hora da contratação foi de R$ 1.898, contra 2.010 em maio do ano passado. Enquanto isso, um outro dado revelou que 6.200.000 pessoas pediram demissão nos últimos 12 meses no país. O número é considerado um recorde. Para avaliar o atual momento do mercado de trabalho e o que esperar para os próximos meses, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o professor de Economia e Finanças, Cleiton Isidoro. Professor, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia. Estamos recebendo também o professor de Economia da Newton Paiva, Leandro Silva. Prazer em recebê-lo no Palavra Aberta, professor. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Começando com o professor Cleiton Isidoro, do ponto de vista macroeconômico, da economia como um todo do país, esse menor índice de desemprego dos últimos anos é um fato isolado? É uma tendência de queda mesmo, prolongada? Qual que é a perspectiva para os próximos meses? Novas quedas, o aumento, manutenção? A expectativa é que tenha novas quedas, né? Então nós vemos como uma decente aí, né, uma redução da questão do desemprego desde o início do ano. A esperança do mercado de maneira geral é que a gente continue nessa redução e atinja ainda menores patamares de desemprego. E com isso, a nossa economia começa a acelerar, começam a gerar novos empregos até por causa da diminuição do desemprego. Mais pessoas passam a ter renda, mais pessoas passam a consumir e assim acelera o mercado. Qual que é o cenário que a gente tem hoje? Quais são as condições que favorecem essa tendência de queda do desemprego, professor? Na verdade, tem 2 pontos que podem chamar a atenção. A própria questão de ter ficado barrado, né, com a pandemia, então muita coisa as pessoas deixaram de comprar e deixaram de consumir e agora volta essa normalidade. E com isso a gente busca não tirar essa diferença, mas voltar numa normalidade de consumo. E a outra própria questão é um pouco da flexibilidade dos contratos de trabalho. Isso ajuda um pouco na questão do empresário. Isso ajuda um pouco porque fica menos caro a contratação do funcionário. E com isso você começa a girar a economia de maneira geral. Pois é, então é uma oportunidade para a gente começar a ouvir o professor Leandro Silva para analisar do ponto de vista do trabalhador. Os números oficiais que têm sido mostrados, inclusive pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, falam, por exemplo, que o salário médio de contratação com carteira assinada caiu 5,6% em um ano. Ao mesmo tempo, vem outros dados também chamando bastante atenção, um dado recente, inclusive, de que houve um recorde de pedidos de demissão no país. Como é que a senhora avalia esse outro lado aí na questão dentro do mercado de trabalho? Que é quem está em busca de trabalho ou quem está tentando mudar ou tentando uma colocação melhor? Temos 2 variáveis que devem ser muito bem pensadas. Primeiro, o seguinte, nós temos 2 anos sem reposição salarial. Quando a gente fala que teve uma queda de 5,6%, a gente não avalia que teve uma perda de 12%, 15% em 2 anos. E é inevitável que em 2 anos também essas empresas entenderam que às vezes não precisam de tantos mais funcionários quanto se precisavam antes. Você tem uma pressão em cima dessa contratação, tem um volume de trabalho absurdo no mercado e quando você tem uma quantidade de mão de obra disponível no mercado, é natural que você vai contratar essas pessoas mais baratas, tá? Esse é o primeiro ponto. Em um segundo ponto, você tem as pessoas que também tiveram nesses 2 anos uma experiência diferente. Trabalhar em casa, com qualidade de vida, sem preocupar com o horário que vai ser e com o aumento de produção, que isso aí é uma das questões que estão sendo mais estudadas. Tem pessoas que estão começando a perguntar para a empresa, não posso continuar em casa? Será que eu não posso continuar por aqui? Que eu continuei, eu desempenhei, bati todas as metas, inclusive superei metas, mas agora eu tenho que pegar 1 hora de trânsito, eu tenho que ficar aqui, tenho que ficar longe da minha família. Existe hoje um fator chamado família, pessoas, relações pessoais que está pesando muito no momento de decisão se vai permanecer ou não dentro da empresa. 62% das pessoas, dos jovens que estão indo embora, é porque não estão tendo mais aquele sentimento de pertencimento. As empresas, nesse momento, estão em choque. O modelo tradicional de contratação está indo embora. Existe um grito por um novo profissional dizendo, olha, a vida não é só dinheiro, a vida não é só status. Eu quero mais. As empresas não conseguem, nós vamos ter então esse choque. Vai muito, o que eu acho que talvez, né, Cleiton, não está sendo muito dito no mercado, é o turnover. Está tendo muita contratação, mas tem muita demissão.
pedidos de demissão. Tem algo errado no mercado, está sinalizado e pouco está sendo explorado ainda. Neste momento, o mercado passa por um dilema. Sim, passa porque a área da administração é uma das áreas talvez mais flexíveis do mercado, de todas as profissões. Mas o que a gente vê, não adianta você ter um pensamento de administrativo novo se você tem uma estrutura gerencial trabalhista que é muito antiga. É extremamente complicado para a empresa monitorar a produtividade de quem está fora. E ao mesmo tempo a pessoa começa a se questionar. 2 anos sem reposição salarial. Nós estamos com uma pressão inflacionária, não temos como esconder isso. Os custos de ir e vir aumentaram consideravelmente. Os custos de alimentação aumentaram. E nesse período onde que tantas pessoas morreram, tem pessoas que hoje, eu conheço muitas pessoas do meu círculo que chegam e falam assim, puxa vida, eu viajei tanto, ganhei tanto dinheiro, mas para quê? No momento que eu precisava de estar com meu pai, no momento que eu precisava de estar com alguém do meu familiar, com meus amigos, eu não estava. Foi embora. Então, há esse choque, há esse grito entre o que o profissional deseja, o que o mercado consegue entregar e, de fato, esse ajuste. Eu acredito que nós veremos esse dilema nos próximos 1 ano, 2 anos. 1 ano, 2 anos. Nos Estados Unidos, isso está mais gritante do que o Brasil. Só que lá existe uma flexibilização de lei que ainda aqui não se discute. Pois é, professor Cleiton, ainda falando do ponto de vista macroeconômico, a gente está falando desse conflito aí envolvendo as empresas e os trabalhadores. Agora, um outro conflito que a gente pode falar é o conflito econômico. Temos uma redução do desemprego nos últimos meses, o senhor falou que há uma tendência de continuar a redução, mas a renda do trabalhador caiu nos últimos meses para cá e estamos vivendo uma alta explosiva de preços. Afinal de contas, como está e como vai ficar a economia brasileira? Ela está em recuperação ou não? Porque os preços lá em cima, o salário caindo, mas o desemprego caindo também. Essa pergunta não é fácil de responder, não. Muito pelo contrário, né? Sim, muito pelo contrário. Você tem movimentos aí bem antagônicos, né? E aí você tem aquela situação do profissional abrir mão de alguma coisa para a questão do bem-estar, a economia entrando num patamar diferente e aí uma estabilidade num nível diferente, não vai ser aquele nível de desbanjar igual foi no passado, até mesmo por causa da pressão inflacionária, mas a tendência é que melhore e se estabilize. Nós temos 2 pontos esse ano que são extremamente complexos: a eleição e a Copa do Mundo no final do ano. Então esses 2 pontos complicam um pouco o cenário para os próximos meses, deixa aí uma interrogação no ar. Mas eu acredito que, igual o professor Leandro falou aqui, nós vamos viver esse processo de ajuste mesmo. O mercado já está precificando isso e tudo mais, mas esse ano passa a ser um ano mais complicado e no ano que vem a gente entra na normalidade aí de continuar reduzindo a questão do desemprego e aí possivelmente um pequeno ganho aí do trabalhador. Mas esse ano ainda a gente não consegue recuperar isso não. Mas só antes do professor Leandro, mas e a inflação? Porque se fala muito em inflação global, o problema não é só no Brasil. Como é que nós vamos comportar? Como é que vai ser o desempenho dos preços nos próximos meses, no ano que vem? Estou falando que é possível um cenário melhor para o trabalhador no ano que vem, ainda melhor. Mas e os preços? Os preços tendem a normalizar. E aí com a volta do consumo, o trabalhador volta a ter uma questão de salário, de movimento de mercado. Esse ano ainda tem uma pressão inflacionária, até porque foi acumulada aí nos últimos 2 anos, e nós vemos fora do país também essa questão de aumento de preço de combustível, por mais que tenha tido essa redução da questão do ICMS aqui no Brasil, mas ainda tem essa commodity puxa muito, ainda mais que a economia brasileira ela é toda transportada via caminhão, né? Então isso pesa muito, principalmente na alimentação. Nos últimos meses aí nós vimos a alimentação para trabalhador fora de casa aumenta em média de 20%. Mas a tendência é que isso dê uma equalizada, dê uma diminuída. Pelo menos a esperança é essa, né? Que normalize, que dê uma tranquilizada. Mas o Brasil não é muito dependente dos acontecimentos no exterior? Se estamos uma inflação global, nós vamos conseguir segurar os preços aqui? Nós vamos segurar. Até porque a nossa dependência com o comércio exterior, ele diminui muito. Principalmente no que diz respeito a commodities, principalmente vamos pensar em alimentação, que é o que pesa muito quando você pensa num trabalhador que ganha o salário mínimo. Boa parte dele vai para a cesta básica. Pois é, professor, porque muito se fala quando se discute essa inflação global, por exemplo, da guerra da Rússia na Ucrânia, e é uma guerra que parece não ter data para acabar. Independentemente desse cenário no exterior, na Europa, com essa guerra, o Brasil consegue então retomar? Consegue. O Brasil consegue retomar. O agro é muito forte no Brasil. Exatamente. E isso é um ponto importante. Então, a alimentação vai ser o grande ponto de partida. Nós vamos viver com esse processo do básico, né?
Não estou falando em questões de tecnologia, porque nisso nós somos dependentes, mas em questões básicas de alimentação. Isso vai ajudar muito a economia. Então, a agropecuária, toda essa questão básica ajuda bastante e tende a segurar a economia igual segurou o próprio PIB aí nos últimos meses. Professor Leandro, na sua última participação, o senhor encerrou falando de uma necessidade talvez de flexibilização de leis, como um fenômeno que já ocorre nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que seria essa flexibilização? É além dessas alterações que a gente já viu aí de reforma trabalhista, agora em meio à pandemia recente também, mudanças e um relaxamento também na legislação para contratação? Na verdade, todas essas alterações que foram feitas em termos de leis trabalhistas não foram flexibilizadas, vamos ser muito sinceros. O que você teve é uma adaptação à necessidade de um país. Eu falo que hoje, quando a gente diz modelos de contratação, nós temos, por exemplo, função fim. Por exemplo, são raras as profissões ainda que uma função fim pode ser contratado como uma PJ. Um PJ, às vezes, é muito mais interessante para um profissional de reputação ilibada do que ele ser contratado por CLT. Essa questão mesmo do home office, como é que funciona? Isso tudo ainda está sendo muito discutido. O grande que eu vejo, Kátia, é que nós precisamos de repensar o país em algo muito mais a visão macro. Temos que entender, o que o professor Cleiton está trazendo é que se nós não formos para o fundo do poço, é por causa do agronegócio. O que está segurando o país em termos de PIB é a exportação. A exportação, ela gera uma pressão inflacionária. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de entender que as mudanças hoje, não tem condição de você ter um sistema trabalhista que custa ao empregador 83,25% de encargos trabalhistas. Ou seja, para cada R$1.000 que se paga para um trabalhador, você paga para o governo R$832, R$840. Imagine se nós tivéssemos um sistema que, ao invés dos 800 ir para o governo, 500 fosse para o trabalhador. Precisa de ter essa valorização. E se a gente não trouxer essa discussão de que o trabalhador também precisa também de ser remunerado, mas as empresas não conseguem mais remunerar por causa dessa pressão trabalhista, nós vamos ficar nessa discussão a vida inteira. Eu vou voltar daqui a 20 anos com essa mesma discussão. Então, a área do direito trabalhista tem que entender que precisamos de nos unir esforços, entender qual é esse novo mundo. Estamos agora numa situação muito complicada. Os países são globalizados. Ou seja, não tem como o Brasil passar incólume. Ele vai ficar ali. Se qualquer coisa a gente pode proteger e resguardar, nós somos dependentes de venda hoje do agronegócio. Professor, antes do professor Cleiton se manifestar, eu queria só te perguntar uma coisa. Mas os críticos, por exemplo, da reforma trabalhista, dizem que com essa reforma houve uma precarização dos salários, das condições de trabalho. Se houver mudanças ainda mais profundas, isso que é citado pelos críticos não vai piorar? A maioria dessas pessoas, eu vou falar uma coisa, pode ser meio bombástica aqui. Esses críticos não sabem o que é CLT. Não houve alteração na CLT. Nas leis trabalhistas não foram alteradas. Quando a gente fala precarização de trabalho, inexiste. Ou seja, eu tenho o CIPA, eu tenho que ter hoje para você trabalhar, você tem que ter todos os ingredientes obrigatórios por lei. O que se tem, na verdade, hoje, é pressão do mercado de empresas que estão quebrando, empresas que não têm condição de contratar profissionais e uma mão de obra extremamente farta que está dizendo, por que eu vou contratar o Leandro? O Leandro é muito caro. O seu salário, eu te contrato 4 no seu lugar. Acho que dói muito, porque você vai ter um certo momento e você fala, cara, eu preciso de botar comida em casa. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte sabe o que é isso. De você abrir mão, às vezes, do que você realmente merece, porque você lembra, tem boleto. Então, não há precarização. O que houve foi uma dificuldade muito maior, por exemplo, de uma pessoa hoje se aposentar. A galera mais jovem hoje, se você vai conversar com eles, eles não acreditam mais que irão se aposentar. O que eu vejo muito da crítica do sindicato é que o sindicato ainda está, de uma certa forma, isso aqui a gente vive muito, né, o Cleiton, por questão do docente, do professor, eles estão ainda arraigados no século, no ano 50, 60, o mundo mudou. O que eu vejo é que nós temos que nos unir e garantir a empregabilidade das pessoas. O que eu vejo em contrato está sendo o seguinte, você não abre mão disso aqui, eu contrato fulano aqui. É isso que eu falo que é a parte da precarização. Mas
Todas as leis trabalhistas, todos os ritos trabalhistas, eles são obrigados a serem seguidos. Professor Cleiton Isidoro, essa melhoria do cenário, redução do desemprego, uma estabilização da economia no ano que vem, o próprio mercado é que vai agir sozinho para chegar a esse patamar, ou o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras têm ação? Porque a gente vê, por exemplo, o Banco Central elevando a taxa de juros para segurar a inflação. De quem é o papel aí nesse momento para surfar nessa onda de recuperação? Na verdade, existe uma brincadeira, né? A mão invisível do mercado, autoajuste. Na verdade, não existe esse processo. É uma questão dos dois pontos aí. Tanto o trabalhador, quanto a empresa, quanto o governo. Se ajustarem e ir equilibrando esse processo. O papel do governo municipal, então da prefeitura, do estado, da federação, ajustar. E aí, entrando na questão do professor Leandro, é muito caro para quem paga o trabalhador, então o empresário, ele paga muito caro e é muito barato, é muito pouco para quem recebe, né? Então, isso passa a ser uma questão, e aí entrando nessa questão da precarização, do ajuste. É muito caro, igual o professor Leandro falou, 83% ali de encargo, enquanto o funcionário, quando ele vai receber os R$1.000, ele não recebe 1.000, ele recebe menos por causa dos descontos. Então, nos próximos meses, nos próximos anos, vai ter que ter um ajuste mesmo, ou puxado pelo trabalhador e de abrir mão e falar, eu não preciso disso, vou buscar uma nova forma de ser contratado porque eu tenho boleto para vencer e tudo mais, ou a empresa colocar o pé ali e falar, não contrato mais dessa forma e dessa forma. Então, efetivamente, tem que ter uma mudança, e aí tem que colocar todo mundo na mesa e sentar. O que nós vamos querer daqui para frente? Pessoas trabalhando sem remuneração, uma remuneração muito baixa e custando muito caro, ou não vamos colocar a gente para trabalhar e parar tudo? Efetivamente vai ter que colocar todo mundo na mesa para ajustar isso. Mas o que o governo tem que fazer? Mais do governo federal, né? Porque por causa da legislação, das relações de trabalho. Quando você fala em governo federal, você tem uma série de dificuldades ali, porque você tem câmaras para estar aprovando e tudo mais. Mas é quanto mais diminuição dessa carga tributária em cima do empresário, na mão de obra. No Brasil, eu acho que é o único país que você tem tributação nos 3 pontos, né? Você tem tributação pela propriedade, pela renda e pelo consumo. Então, isso pesa. Se você ganha mais, você paga, bacana. Mas se você consome, você paga. Então, quem tem a renda menor, paga. E se você tem algum bem, você paga em cima do bem ainda. Então, a gente tem que ajustar esse processo para que a tributação seja justa, seja adequada nesse contexto, senão fica pesado para todo mundo, não só para o empresário, mas quanto para o trabalhador também. Cleiton, me permite, Eustáquio e Cátia, eu complemento ainda uma situação, essa pergunta que o Eustáquio fez é importantíssima, porque muitas pessoas estão nesse momento olhando assim, qual é o papel do governo, né? O World Economic Forum soltou um relatório, eu acho que até compartilhei com o Cleiton um tempo atrás, e ele dizia o seguinte, muito cuidado, ele estava dizendo para todos os países, cuidado com o sistema tributário. O que eu vejo do Brasil, e eu sempre tenho dito isso, é que o Brasil nunca se estruturou, ou seja, no real, quando foi implantado o real, financeiramente, economicamente, o Brasil deveria ter se estruturado ali tributariamente também. Ou seja, nós estamos mudando a moeda, mas nós temos um sistema tributário que não altera. Veio a pandemia, deu esse choque no país. Eu falo assim, a Cátia até mencionou a guerra da Ucrânia, né? Para mim foi a pior guerra que existiu, foi essa pandemia, porque não teve um tiro sequer, assim, destruiu a economia. O mundo está em frangalhos. Só que se o governo entrar muito, dando muito assistencialismo, e precisa, o problema todo do Brasil é isso. O governo precisa de injetar dinheiro, mas não pode. Quando o governo injeta dinheiro demais, ele aumenta nosso déficit público. Como é que você paga um déficit público? Somos nós, trabalhadores. E o sistema tributário do Brasil é extremamente punitivo. Ele não pega os milionários, ele bate no mais pobre. Essa discussão que nós estamos vivendo agora, por exemplo, o Zema diminuiu com uma canetada o ICMS da energia elétrica, do combustível e da comunicação até dezembro. Ok. O senhor está falando do limite de 18%. É isso. Ah, tá. Cumpriu. Mas assim, a lei federal. Exatamente, fez ali. Mas, peraí, se ele consegue fazer isso aqui, por que então, a nível de Estado, nós não estamos discutindo isso? Porque é algo que você está pagando o consumo. E as pessoas mais carentes, se você faz uma análise muito fria, 30% de ICMS em cima de uns R$100 que a pessoa está pagando ali, são R$30 que dá para comprar arroz, carne. O nosso modelo é um modelo falido, economicamente ninguém se preza de tomar uma decisão política de fazer o que deve ser feito,
Precisamos de discutir tributariamente o Brasil urgentemente. O professor Cleiton trouxe um assunto que é muito maior. A gente tributa todos da cadeia. Se você pega, desde do senhorzinho que botou lá o milho para plantar, para ele chegar na porta da sua casa, tudo é tributado. Quem paga, quem sofre mais isso? Infelizmente são as pessoas que menos têm condição de pagar. E aí a gente entra no dilema. Temos uma pressão inflacionária, pessoas recebendo um valor menor, não conseguem fazer frente à crescente do preço, e aí você soma uma desvalorização do real nesses 20 anos em torno de 598%. E aí? R$1, quando foi lançado, hoje vale 17, 16 centavos. A coisa não é tão simples. Professor, a gente está caminhando agora já para o encerramento do Palavra Aberta. Nas suas considerações finais, o professor Cleiton já até falou de uma tendência para a economia como um todo, né? Para o próximo ano. Agora, do ponto de vista do mercado de trabalho, de quem está em busca de uma oportunidade, ou está tentando uma recolocação, ou tentando mudar totalmente o rumo, priorizando a família. Qual que é o caminho, qual que é o sinal que vem aí para o ano que vem? É de melhor ou não? Melhora. Eu sempre falo que em todo momento de caos, Kátia, sempre existirão novas oportunidades. Porém, uma coisa eu vou falar com o professor e eu vou dizer: precisa de se qualificar. Sem qualificação, sem educação, essas pessoas não vão conseguir nunca dar um patamar, um ido mais alto. E a minha dica que eu dou para nossos ouvintes aqui: não estudem o que está em alta agora. Olhem para daqui a 5 anos onde que o mercado deve estar. Porque se alguém quer mudar de linha, ter uma melhoria pessoal na vida profissional, não olhe para o presente, olhe para o futuro. E temos muitas oportunidades. Daria para fazer mais uns 20 programas aqui só de oportunidades. Então fala pra gente nos próximos 5 anos, uma área. Tecnologia obrigatoriamente tem que ter. A área da gestão, mas os modelos novos, tá? Não mais aquela gestão de empresas antigas tradicionais. A área da exportação é a grande área. O Brasil nunca vai abrir mão desse mercado. E uma questão que é importante: pessoas. Precisamos de cada vez mais pessoas que saibam lidar com pessoas. Porque ainda estamos administrando empresas, quando na verdade a gente administra pessoas. Pois é, e professor Cleiton Isidoro também, para finalizar, quem que deve agir nesses pontos que o professor Leandro falou? É o trabalhador, são as empresas, é o governo? Aí é uma questão da pessoa se qualificar. Então nós estamos mudando a questão, não mais a empresa tem que me qualificar. Eu, enquanto profissional, eu tenho que buscar a minha qualificação, buscar o meu lugar de felicidade. Fazer aquilo que eu gosto, fazer aquilo que eu acho interessante e buscar cada vez mais me preparar para esse mercado, para esse novo desafio. Eu acho que é essa a tendência, então deixa da empresa e a gente deixar de colocar esse peso nas costas dos outros e colocar o peso nas minhas costas mesmo. Eu sou responsável pelo meu futuro e eu sou responsável pela minha qualificação. Mas as empresas e o governo não tem papel nisso? Não tem um incentivo, não tem um fomento para essa questão? Pode até fomentar, mas aí quem faz a escolha é o próprio profissional. Eu me qualifico, eu me direciono. É uma mudança de patamar mesmo. Eu não depender mais de governo, não depender de empresa. Eu tenho que correr atrás. Eu sou o próprio direcionador da minha carreira. Eu vou buscar o meu sonho, vou buscar a minha qualificação. Mas aí eu quero fazer só mais uma pergunta. A gente está falando para pessoas, por exemplo, que têm o nível médio completo, que tem curso superior, pós-graduação, pessoas que já falam alguma língua, etc. Mas e quem não tem nada? E precisa colocar comida em casa e pagar boleto, que não tem qualificação nenhuma. E não tem condição financeira de fazer um curso, de fazer uma faculdade particular, por exemplo, um colégio particular no ensino médio. Hoje tem muitas oportunidades, E aí sim, a questão de fomento. Mas tem muitas oportunidades, basta buscar na própria internet, que é muito fácil hoje, a quantidade de curso gratuito que você tem para melhorar, para buscar uma certificação ali, seja num português melhor, seja no conhecimento matemático, seja numa introdução à tecnologia, à informática. Então você tem uma oportunidade disponível nos canais aí de streaming que estão muito fáceis aí para acessar, aulas, videoaulas, e aí basta o trabalhador querer, basta esse querer ali e pesquisar um pouquinho que você consegue efetivamente essa qualificação. Os próprios líderes comunitários são, na minha humilde opinião, eles tinham obrigação de fazer esse papel, duelo entre esse fomento governamental e essas necessidades do mercado. Eu vejo
pouquíssimas ações nesse espectro. Tem hora que eu começo até a perceber que às vezes é muito mais interessante que o povo se continue burro, sem estudo, porque é mais fácil de ser enganado. O que nós não podemos pedir para o governo é vem cá e qualifica. Eles colocam a escola, mas olha para vocês verem como é que as escolas estão indo. Precisam de ser repensadas. Mas os líderes comunitários, a minha obrigação, líderes religiosos, comunitários, líderes locais, pessoas, até as próprias empresas que estão no local, meu entendimento é elas deveriam se unir e pensar o seguinte: daqui a um tempo vai faltar pessoas qualificadas. Não é papel só do governo. O governo tem que fazer. Mas os outros elos da cadeia deveriam também se unir e entender que a gente precisa de qualificar. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado, fazendo um debate sobre os rumos do mercado de trabalho. Recebemos aqui Cleiton Isidoro, que é professor de Economia e Finanças. Professor, obrigada pela sua contribuição. Bom dia para o senhor. Bom dia. Precisando à disposição. Recebemos também o professor de Economia da Newton Paiva, Leandro Silva. Professor, obrigado pela sua presença. Um ótimo fim de semana. Obrigado. É um prazer estar aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo. Muito obrigada. Até a próxima. 9 horas em ponto em Belo Horizonte, ponto final no Jornal da Itatiaia deste sábado, com a apresentação de João Felipe Lolli e Alessandra Mendes. Bom sábado para você, Alessandra. Bom sábado também para você, João Felipe Lolli, para você que acompanha a gente. Vem aí o Acirantão, bom dia.